Muito bem, dando sequência na programação Cultura 1030, queremos agradecer aí ao prefeito municipal que está aqui conosco. Vamos agilizar a conversa com o prefeito, né? Para a gente ver aí das novidades que ele trouxe, 2 idas a Brasília. Agradecer a Jacques Oliveira Imóveis, na rua Júlio de Castilhos, 1502. Companhia do Óculos no Calçadão com lentes e armações em 10 vezes sem juros. Reveste pisos e acabamentos na Teófilo Conrado de Matos 136. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, referência em ortopedia e traumatologia, realizando as cirurgias em Canguçu. Nilson Motopés, na rua Osvaldo Aranha, 195. Móveis de casa, com certeza o menor preço, na General Câmara 1418. Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio de Castilhos, 1275. Mercado Huber, na Professora Neuza Paz do Amaral, 219, bairro Fonseca. Uninter, maior universidade AD do Brasil. Ótica Xelim, na rua André Ponte, 178, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Assistencial, na General Câmara 1809. Era Energia Solar, na Osório 482. Reverendo Silveira, na General Câmara 980. Luciano Bertinete, fisioterapeuta. Supermercado Vergara, na General Câmara 1242. Laboratório Graça Betim, na Osório, e na Fernando Ferrari, na Freeway. E Vrag, despachante documentalista de trânsito. São as empresas que aqui estão conosco na Cultura 1030. Prefeito, satisfação, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cultura e também quem nos acompanha via internet no Facebook, no YouTube, Instagram e no TikTok. Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, agradecer a oportunidade de estar aqui na rádio mais uma vez para poder estar conversando com a comunidade de Canguçu a respeito daquilo que o amigo julgar necessário questionar e também falar um pouco na verdade, 2 idas, a gente acabou tendo que ir em 2 semanas seguidas, as 2 na terça-feira a Brasília, mas 2 pautas importantes e relevantes e que envolvem um pouco desse processo de presença, de articulação política junto aos ministérios, para que a gente possa lograr êxito aqui no nosso município. Muito bem, vamos então aproveitar o espaço e começar pela primeira visita a Brasília, depois falando dessa última aí. A primeira ida, Geraldo, foi na semana passada e a gente esteve lá com o deputado Alceu Moreira falando a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. O município de Canguçu e aí a nossa Secretaria de Assistência Social, a equipe da Prefeitura, ali o nosso Departamento Jurídico, a Secretaria de Administração, Secretaria de Ações Estratégicas, mas principalmente a equipe da Secretaria de Assistência Social, foi extremamente eficiente no processo. Ela se preparou já quando se teve o anúncio de que o programa Minha Casa Minha Vida ia retomar com os moldes que já existiam anteriormente, claro, com algumas modificações, algumas melhorias que foram realizadas. Então, a nossa secretaria se preparou. Aqui na região, 2 municípios conseguiram cadastrar a tempo as propostas. E a única proposta que avançou para chegar até a central da Caixa em Brasília e também no Ministério das Cidades foi a proposta de Canguçu. Então, a gente fica contente com isso, mas também a gente quer seguir lutando para conseguir viabilizar esse empreendimento. Então, o deputado Alceu Moreira, a gente havia falado para ele dessa situação e ele estava tentando, desde que a proposta tinha subido para Brasília, ele estava tentando a agenda, conseguiu de última hora com o ministro Jarbas Filho, do Ministério das Cidades, e a gente esteve lá conversando sobre essa possibilidade, relatando a situação do déficit habitacional aqui do nosso município. Eu te falava que antes nós temos em torno de 700 pessoas da última lista que foi realizado. Claro que esses dados têm que ser atualizados. Se nós formos selecionados, nós vamos ter que fazer uma nova lista. Mas é um número impactante, é um número que demanda do poder público quando se surge essa possibilidade do programa de nós estarmos fazendo o encaminhamento. A gente passou aí nos últimos 6 anos sem sinalização de recursos federais para habitação social, de interesse social, e agora a gente tem essa sinalização e a nossa equipe lá estava pronta, preparada, e isso é importante. A gente conseguiu fazer todos os trâmites, todo o processo, as vistorias da Caixa ocorreram já
em cima de toda a documentação, em cima da área que foi indicada, e a gente tem aí a possibilidade de ser um dos municípios selecionados para a execução do Minha Casa Minha Vida. Sim. Prefeito, você falou então lista nova. O projeto já está em Brasília, tem número de habitações, que me parece que são 120, né? E essa lista, vai ser feita uma lista, o pessoal fica nessa expectativa, de vez em quando liga, como é que vai ser? Vai ser uma lista nova, aquelas que já se inscreveram, tem que se inscrever de novo? Tem que se inscrever novamente porque mudou um pouco as regras, né, Geraldo? Nós vamos ter que fazer uma listagem nova e buscar o enquadramento dentro daqueles critérios. Lembrando que é um trabalho social realizado pelas equipes técnicas, não é o prefeito, não é o vice-prefeito, não é vereador, não é ninguém da secretaria. São as assistentes sociais, junto com a equipe técnica lá, que são funcionários públicos de carreira, que tem o edital lá, que faz a regra, que vai fazer a pessoa pontuar X ou X pontos, dependendo da condição, e essa condição dá a classificação da lista. Então, essa listagem, nós sendo selecionado, inclusive provavelmente a gente faça isso antes do resultado final, para que quando a decisão de quais foram os municípios selecionados saia, a gente já esteja preparado. A gente está falando isso aqui justamente para não criar nenhuma falsa expectativa. Sim, sim. O processo está bem encaminhado, Geraldo, está bem alinhado, mas eu não tenho como vir aqui dizer, vai sair ainda. Nós precisamos... Vamos se inscrever. Nós vamos fazer isso no momento que nós assinarmos o contrato com o governo federal, junto com as empresas, com a empresa que também foi feito um chamamento público, onde uma empresa se inscreveu e declarou interesse de fazer essa obra aqui no município. Então, a gente precisa aguardar esses trâmites ainda, mas o projeto está bem encaminhado e isso nos enche de esperança. Você tocou num assunto interessante, prefeito. A construção, a prefeitura, ela não tem nada a ver, né? O governo entrega pronto. Quem contrata esta empreiteira, digamos assim, é o governo federal. Na verdade, a Caixa Econômica Federal, que é a dona do empreendimento, vamos dizer assim, é ela que tem o recurso e que financia a execução da obra. Ela tem X empresas em cada uma das regiões que estão habilitadas para a execução desse tipo de obra, que são obras de uma estrutura maior. Aqui no município, como que a gente fez? A gente abre um edital dizendo que a prefeitura tem o terreno e de que existe a possibilidade do programa. Existe alguma empresa interessada em realizar essa obra, e as empresas olham o edital, visitam o terreno e dizem, eu tenho interesse, se inscreve no processo. Essa empresa, ela tem que ser credenciada pela Caixa Econômica Federal, tem que ser habilitada na Caixa Econômica Federal. E tudo isso a gente conseguiu fazer esse encaminhamento de forma correta, em tempo hábil. A gente, inclusive, começou a fazer isso, como eu falei, bem antes, porque para que a gente, quando chegasse a data, só para ter uma ideia, a comunidade entender, foi marcado a data, por exemplo, 1º de setembro, que é a data de hoje. 1º de setembro, na verdade a gente ficou no dia 31 como se fosse, a gente ficou no dia 31 de agosto. Até a meia-noite a nossa equipe acordado, meia-noite 1 abriu o sistema, nossa equipe entrou, meia-noite 50 a proposta de Canguçu estava cadastrada. Foi a primeira proposta a ser finalizada no sistema e ser enviada. Então a gente sabia que a disponibilidade era pequena, que não ia conseguir atender todo mundo e que nós tínhamos que estar preparado para a data e o horário que o processo ia se iniciar. Então se deu dessa forma. Meia-noite abriu, virou o dia, começavam as inscrições, o sistema abriu e a nossa equipe finalizou o cadastro ali, inseriu todas as documentações e não era 1h da manhã e o processo já estava cadastrado. Coisa boa. Aquela área ali, ela é uma área grande, não é É a área que nós já havíamos indicado para um projeto habitacional na época, que a Câmara entendeu que não deveria ocorrer, que nós tínhamos sugerido a realização da permuta. A gente entregaria o terreno para a empresa construir um programa habitacional e, em contrapartida, executaria e terminaria a creche da Vila Isabel ali. Então é aquela área. E por que aquela área, Geraldo? Porque ela é uma área que tem toda a infraestrutura no entorno, então tanto a parte ali da João de Deus Nunes como a parte lá do lado da creche, elas estão pavimentadas, tem rede elétrica ali, tem rede de esgoto, tem água,
Tem uma creche sendo finalizada, até o final do ano a gente entrega a creche da Vila Isabel, termina a obra, tem escola do lado, então isso propicia pontuação melhor para o município de Canguçu, visto essa facilidade da infraestrutura do entorno. E também a gente olhou algumas outras áreas, né? Uma área no Triângulo, outra área ali na Guido Otto, mas a gente tem que, agora, numa nova oportunidade que abrir, a gente já quer estar preparado para, de repente, buscar mais algumas habitações, poder cadastrar mais algumas habitações aí. A Minha Casa Minha Vida do interior. Fechou a inscrição dia 25, é diferente o programa, 90 mil para todo o estado também, né? Na verdade o governo está se reorganizando, né, Geraldo, o governo federal, e está apresentando seus programas. A gente tem uma expectativa grande aí, eu vejo que a habitação rural ela é outro cenário que é importante até para a gente ter, isso acaba sendo uma política de fixação do homem, da mulher e do jovem no campo, porque tu dá infraestrutura para a família, tu qualifica o ambiente de residência dela e ela acaba permanecendo lá no campo. Então, a gente faz esse trabalho também, além da prefeitura, a gente está fazendo também em parceria e está buscando parceria com entidades sociais que também podem fazer esse cadastramento para que a gente amplie o leque e possibilite a chegada de habitações para mais pessoas também no meio rural. A rotina é só um pouco diferente. A inscrição inicial, a prefeitura já realiza a inscrição dos interessados e ele tem que apresentar uma série de documentos comprovando a questão de posse de terra, comprovando as questões econômicas de enquadramento, e aí a gente volta a dizer aqui, isso passa por um crivo de uma equipe técnica. Nesse caso, inclusive, a Caixa avalia a condição financeira dessa pessoa, se ela tem o direito ou não, porque depois a gente sempre escuta muito, o fulano não tinha direito, recebeu, o outro que precisava acabou não recebendo. E a gente sabe que ocorrem equívocos, mas também tem pessoas que acabam levando documentações e que acabam comprovando essa situação e que acabam habilitando ela. E isso passa pelo crivo, inclusive, da avaliação da Caixa, porque a habitação rural ela tem um aporte muito grande do governo federal de rebate, ali, que a gente chamava no Pronaf de incentivo, mas também tem uma parte que a comunidade acaba pagando, uma parcela mínima pequena, um programa muito interessante, e que possibilita a obtenção da moradia. Então, passa sempre pela Caixa, só para deixar claro, porque não é o prefeito que vai definir quem é que vai receber a residência, não é o vice, os secretários, não é a pessoa que trabalha lá coordenando o setor. A gente está se dedicando e trabalhando para criar o ambiente e o espaço para que o município possa receber esse processo novamente de habitação aí que ficou, como eu falei, por muito tempo parado. Muito bem. Bom, então esse está só no aguardo, né? E também início de obras, tudo isso é com o governo federal, né? Isso, é tudo organizado com o governo federal, Geraldo. A questão do habitação rural, eu não tenho muita informação. Antigamente era feito em grupos. Sim, e o grupo, um do poder público, que fazem parte dessa comissão. Isso, que vão gerenciando a liberação e o pagamento. As casas vão evoluindo, e aí tem a contrapartida também da comunidade, um pouco da prefeitura. E aí vai em andamento. E na questão da habitação urbana, é tudo com a Caixa faz o contrato, a Caixa aprova o projeto. A prefeitura cabe indicar a área, dizer que tem terreno com possibilidade, acaba indicando que tem a demanda, tá? E depois faz a seleção das pessoas que vão ser selecionadas, mas como eu falei, dentro dos critérios ali, dentro da norma, tem uma lei municipal que regra, tem as regras do programa e isso tem que ser respeitado. Muito bem. Outros assuntos da viagem, claro que eu vou deixar da segunda, que você está chegando praticamente de Brasília agora, né? Quais outros assuntos ali? A gente teve no Ministério da Saúde buscando a liberação de 2 recursos que também eram emendas do deputado Alceu. Inclusive uma foi paga ontem, a gente teve lá e eles assumiram um compromisso de nos pagar uma que era da atenção básica em saúde, que via para a Secretaria de Saúde na terça-feira, na quarta-feira fizeram esse pagamento e agora eles falavam que em breve iam pagar do hospital e realizaram agora o pagamento, que é a segunda parcela
do recurso que a gente utilizou para comprar o mamógrafo, que atende aí as mulheres, que foi um compromisso do deputado Alceu, que quando esteve aqui no hospital visitando, a Miriam relatou, o mamógrafo está estragado, a gente está com fila de espera, tá difícil, e aí ele lembrou de um caso de quando era prefeito na cidade dele e falou, eu não vou prometer aqui, mas deixa que eu vou ver com a minha equipe e dou um retorno. Ele saiu de Canguçu, foi acho que a Santana da Boa Vista e foi a Piratini. No outro dia de manhã, quando ele estava em Piratini, ele ligou e falou, eu vou conseguir o recurso, mas não vou conseguir todo de uma vez. Vou conseguir uma parte esse ano e outra parte a gente encaminha para o próximo mandato, para esse ano agora, isso, né? Que é o próximo orçamento, ano. Isso, para o próximo orçamento. E cumpriu com o município, está vindo agora, eu não me recordo se é 180 ou 200 mil reais, que é esse recurso, acho que são 200 mil reais, e está chegando aí para a gente poder realizar a quitação desse aparelho. Muito bem. Prefeito, eu olho para o nosso relógio, né? Está rápido. O senhor falou em hospital, falou em mamógrafo. Eu conversar com a gestora Miriam aqui o outro dia. O Hospital de Caridade, 3 salas de cirurgia, uma que está sendo adaptada, a inauguração vem em breve aí, vem aí traumatologia, complexidades, né, mais baixas sendo resolvidas em Canguçu. Estamos trabalhando para trazer a traumatologia, né, Geraldo? Isso. É um trabalho que talvez possa ser de longo prazo, mas a gente está dando os passos. O primeiro deles foi quando o governo do estado abriu o programa Avançar na área da saúde. Eu falei para a Miriam, prepara o projeto para nós comprar os equipamentos que a gente precisa, que tem um custo alto, custou praticamente R$1 milhão investidos na reforma e na compra dos equipamentos, do arco em C, da troca de alguns equipamentos que eram necessários. A Miriam fez isso, a gente abriu o processo, a gente se inscreveu no edital, fomos um dos selecionados, recebemos o recurso, a prefeitura complementou um pouco, e a gente conseguiu reformar e está pronto ali, praticamente pronto para nós realizarmos a inauguração. Agora a gente tem que dar os próximos passos. O primeiro deles é a gente alinhar com a secretária Arita a questão do financiamento. E eu falo no financiamento porque os municípios vivem um momento diferente hoje também. A gente tem visto aí as notícias da Confederação Nacional dos Municípios. A Canguçu ainda não está nessa realidade de sinal vermelho, mas a gente está em alerta, está no amarelo ali. 51% dos municípios brasileiros dizem hoje que não tem condição de fechar a tampa com a panela no final do ano, não fecha as contas, dado a algumas situações que foram construídas ao longo desse período aí, já não só desse governo, mas do governo passado. Então, a gente não está nessa situação, então a questão do financiamento nos preocupa. A prefeitura segue investindo um montante de recurso importante no hospital, são mais de 10 milhões por ano que a prefeitura aporta para manter o funcionamento. Isso daí faz mais de 5 anos, né, Geraldo? Se nós for levar em conta isso, são mais de 10 milhões, nós vamos fazer a conta redonda. São 50 milhões de reais nos últimos 5 anos para ajudar na manutenção do hospital. Quem deveria estar ajudando mais intensamente nesse processo é o governo do estado, afinal a responsabilidade do município é a atenção básica, mas a gente acaba aplicando lá recursos porque a gente sabe da importância, só que isso também é uma escolha nossa, é uma escolha de governo e é uma escolha que quando a gente escolhe ajudar o hospital, a gente tem a clareza de que deixa de realmente fortalecer outras áreas que poderiam estar sendo atendidas. Eu dou, por exemplo, um exemplo claro. Se nós pegássemos os 50 milhões de reais que a gente aplicou no hospital nos últimos 5 anos e que são fundamentais, eu não abriria a mão desse investimento, mas só a ponto de comparação, nós poderíamos estar realizando obras de asfaltamento na zona rural do município, que é a maior cobrança que o prefeito Vinícius recebe e que os prefeitos que me antecederam recebiam também. Então, mas é escolha, isso é que nem na casa da gente a gente faz escolhas e na administração municipal a gente faz escolhas. Então, eu tenho muita alegria da condição que o hospital vive hoje. A gente sabe da dúvida que se tinha a respeito do hospital, da dúvida que se tinha sobre aquilo que a gente falava de fazer o apoio para o hospital, de que se realmente ia se realizar, mas a gente está aí há 5 anos com o hospital dando segurança para a comunidade, com os funcionários da instituição recebendo
recebendo seus salários, a gente já começando a sonhar com outras possibilidades e especialidades aqui no nosso município. A gente conseguiu, em meio a uma pandemia, reabrir a UTI, que vai estar fazendo 3 anos agora, em setembro, de reabertura. Então, eu fico contente com a situação, fico alegre, mas também a gente tem que ter responsabilidade em novos serviços, porque o governo do estado precisa garantir o financiamento. E tenho que dizer aqui que a secretária Arita, ela tem feito um grande trabalho, viu? Ela conseguiu redistribuir os recursos do estado e o Canguçu começou a receber um pouco mais. Claro que a gente, pelo tipo de atendimento que a gente presta, pela complexidade de ter UTI, de ter centro cirúrgico, de ter a maternidade, de ter a porta-entrada no atendimento ali do pronto-socorro, a gente imagina que o valor da nossa IH, que é a autorização de internação hospitalar, que é o que remunera o hospital, a gente deveria estar num patamar maior, mas isso a gente está fazendo a cobrança, tem feito reuniões seguidas, mas o hospital verdadeiramente hoje vive um novo momento graças a esse trabalho, claro, da prefeitura, também com essa interligação com o governo do estado. Sim. Pois é, nós estamos conversando, chegamos no hospital, e no hospital sempre é uma questão da gente fazer perguntas. O hospital hoje a gente vê que ele está sobre ainda a intervenção municipal e vem sendo renovado. A gente vê investimentos que são feitos de verbas públicas, né, dentro do hospital e, claro, com investimentos que vêm para a comunidade. Como é que fica essa situação? Vai chegar um ponto, um dia, que vai ter que ou municipalizar ou... Qual é a intenção futura do hospital? Geraldo, a gente tem feito... A intenção é que o hospital pudesse retomar com o seu grupo de sócios, aí tem que fazer um processo, eu acho que isso tem que ser feito, de atualização, de ver quem tem interesse de participar da entidade, de repente renovar e a gente ir conduzindo. O que acontece? O hospital ele vem e tem ainda um endividamento muito grande, são mais de 20 milhões de reais. A gente tem negociado esses endividamentos, a gente está pagando a dívida com os médicos, a gente está pagando as ações judiciais dentro da capacidade, dentro da possibilidade. A gente acertou agora uma negociação com a Corsã, que reduziu a dívida de 5 milhões de reais, que era para 1 milhão de reais, e a gente está pagando agora esse parcelamento, uma condição excelente que a gente conseguiu construir junto com a Corsã, junto com a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado e o Hospital de Caridade de Canguçu. Então a gente está fazendo esse trabalho para reduzir esse endividamento, mas sendo assim objetivo quanto a essa questão. Quando a gente realizou lá o processo de assumir a gestão do hospital, a gente fez um pedido na época ao Delacy, que era o presidente da instituição da mantenedora, e a gente relatou: nós estamos investindo recurso público que não é para compra de serviço, é para custeio. Quando tu compra o serviço do hospital, tá bem, eu vou lá, passo 100 mil reais por mês para a maternidade funcionar, a maternidade está funcionando, tá ok, prestou o serviço, tá funcionando. Agora, a partir do momento que tu começa a passar recurso para custear a entidade sem ter essa compra de serviço, a gente despertou um gatilho lá, na época, a gente tem ata, tem estudo registrado, que é o seguinte, que o valor que a prefeitura passar como ação que não represente compra de serviço, que é para ajudar, aquele valor ele deve ser utilizado para, num processo futuro, reverter a questão de áreas que sejam do hospital, por exemplo, a propriedade da mantenedora, de reverter para o município. Então, é esse o encaminhamento que a gente tem feito, pode ao longo do período, assim, por exemplo, como é o lar de idosos. O espaço lar de idosos é da prefeitura. A prefeitura cede para o lar de idosos. Hoje o espaço do hospital é do hospital. Então, o que a gente colocou? Só para não ficar um recurso público também indo. Claro que o hospital é importante e fundamental e a gente tem que fazer isso. Mas também, daqui a pouco, o hospital tem alguma problemática e perde o patrimônio? Não. O patrimônio ele deve, aí nessa decisão que foi tomada em colegiado pela diretoria do hospital, naquele momento, antes da prefeitura assumir, ela fez uma reunião, ficou em ata, ficou registrado, dizendo que a cada recurso, a cada real que o município passar que não seja para compra de serviço, isso reverte dentro da avaliação do patrimônio do hospital, da área física do hospital para o município. Claro que a gente não exerceu essa situação, porque
A gente está aí preocupado, nesse momento o nosso foco é a questão da manutenção do funcionamento e de tentar equilibrar essa questão das contas para que a gente possa chegar numa situação aí futura de mais equilíbrio da instituição, principalmente na questão econômica. Hoje a gente já tem o equilíbrio na questão do atendimento aí funcionando. Claro que a gente tem sempre o que melhorar, né, Geraldo? Sim. Eu sempre digo que a questão do acolhimento, e cobro muito a Miriam isso e as equipes, o acolhimento de quem chega no hospital. Para mim, que sou da área da saúde, a pessoa, quando senta num consultório odontológico, ela chega nervosa. Então, se o dentista não tiver capacidade de acalmar essa pessoa, o atendimento não vai ser tranquilo. E no pronto-socorro é a mesma situação. A gente está lá, por exemplo, num pronto-socorro que é a porta de entrada, mas em todo o hospital. Sim. A gente está lá, chega a pessoa no pronto-socorro, aí a pessoa diz, eu fiquei 4 horas esperando. Aí tu vai descobrir por que a pessoa ficou 4 horas esperando. Foi porque chegou um acidente e aí os 2 médicos tiveram que socorrer a vítima, era urgente. Chegou uma pessoa infartando e eles tiveram que ir os 2 médicos para reanimar a pessoa e tentar buscar restabelecer a vida daquela pessoa. E aí o Vinícius, que está lá gripado, vai esperar 2, 3, 4 horas em algum momento. Só que nesse meio termo, pode a recepcionista, pode outra pessoa do hospital ir lá informar isso para quem está na recepção, para a pessoa entender o que está acontecendo, para ela ficar tranquila, para ela ficar calma, de que não tem ninguém lá parado, de que não tem ninguém lá brincando, de que eles estão realmente num caso de urgência. Então, essa questão do acolhimento é uma coisa que tem que sempre evoluir. Isso. Prefeito, nós estamos nosso tempo esgotado. O Mauro está aí, até vou convidar o Mauro para participar da nossa conversa. Mas, prefeito, todo esse processo do hospital, ele partiu da sua administração, né? Ele veio da sua administração. O senhor teve o primeiro mandato, veio para o segundo mandato, não tem mais a sua... Termina o seu mandato, vai vir outra administração ou sequência, ou sabe-se lá o quê. Como é que fica essa situação? Não. Tem como o próximo prefeito dar continuidade no mesmo sistema que o senhor está fazendo? Vamos se ele entender assim, né? Claro. Primeira questão é de entendimento, né, Geraldo? Eu tenho confiança no processo que a gente está construindo aí no município, no governo. Eu acho que as coisas têm que seguir avançando. Eu encerro meu mandato no final do ano que vem. Sei que não vou conseguir realizar tudo que queria, tampouco tudo que a comunidade almejava, mas se encerrasse o mandato hoje, eu saía feliz e contente com o que a gente conseguiu realizar, e tenho certeza que, apesar das dificuldades que a gente vive, a comunidade tem entendimento também dessas conquistas que a gente teve ao longo desses últimos 6 anos e meio. Agora estamos partindo... Não, 6 anos e meio, estamos partindo para praticamente fechar 7 anos e iniciar o 8º, que seria o último. Então, claro que depende de entendimento, né, Geraldo? E quem está falando aqui foi um candidato a prefeito que lá em 2016, pelo que já tinha acontecido durante um período de intervenção, no meu plano de governo, se tu pegar lá e entrar no Tribunal Regional Eleitoral, o plano de governo da eleição de 2016, estava lá dizendo que nós íamos apoiar o hospital em tudo que fosse necessário, mas nós não iríamos assumir a gestão. E eu tive que mudar de opinião. Por quê? Porque senão o hospital ia fechar. Sim. A gente via ali, eu tenho que destacar o trabalho de várias pessoas da comunidade que fizeram um trabalho muitas vezes voluntário, que foi o seu Delacy, o seu Mário, a irmã Cecília, o ex-prefeito Cássio, que participava, o Roger, que está ali na SICAM agora, que trabalhou com nós na prefeitura um período, o seu Rui Miller, e várias outras pessoas que se dedicaram nesse processo, enquanto o hospital estava lá numa situação, correram, se dedicaram. Tem questionamento? Tem, do mesmo jeito que o Vinícius tem questionamento na administração pública. Algumas pessoas acham que deveria ser feito de outra forma, alguns encaminhamentos, mas eles se dedicaram, eles nos deram, vamos se dizer assim, nos deram tempo para que a gente pudesse estudar a realidade do hospital também e poder se planejar. A gente ficou 1 ano e meio, Geraldo, estudando os números do hospital, e quando a gente entrou lá para dentro, a gente viu uma situação também que não era tudo que a gente conseguia ver nos números, era a mais ainda de dificuldade. Então, hoje, a gente tem muitos desafios a superar ainda na gestão do hospital, mas eu acho que a gente tem um ganho muito grande nesses últimos 6 anos, 5 anos de gestão do hospital, e eu acredito que esse processo tem que seguir com essa responsabilidade, tem que seguir com esse cuidado, com esse olhar da administração municipal, para que a gente possa equalizar o hospital
tem ainda alguns endividamentos, tem um endividamento muito grande com a CE. A gente, para instalar, por exemplo, que é a emenda do deputado Pedro Pereira, a energia fotovoltaica, ele até fica brabo comigo, mas o que acontece? O hospital deve para a CE, e deve, acho que são mais de 12 milhões para a CE, 10, 12 milhões, e nós não temos como pagar. E aí a CE não liga a fotovoltaica. Nós entramos com uma ação judicial e a justiça diz tem que ligar. E agora está a CE lá com essa situação de vai ter que fazer o ligamento por causa da decisão judicial. Então, são situações. A gente quer renegociar, a gente tem um precatório para receber do governo federal, mas a situação não tem se enquadrado. Então, a gente tem muitas coisas ainda a superar. A gente tem muitos parceiros nesse processo de construção da situação do hospital. Não foi o prefeito Vinícius sozinho, o prefeito Vinícius liderou, mas não foi sozinho. A gente teve ajuda de vários parlamentares, diversos partidos na questão da reabertura da UTI mesmo. Eu me recordo que nós nos reunimos com todos os deputados federais que sempre mandavam recurso para Canguçu, e todos ajudaram. Eu não vou citar nomes aqui para não cometer nenhum equívoco, mas todos ajudaram dentro da sua disponibilidade. Então, claro, tem aonde é a maior participação. A maior participação é de recursos da prefeitura, é da gestão do governo municipal. Mas tem uma série de parceiros, como eu falei aqui do deputado Alceu, da questão do mamógrafo, que nos ajudam ao longo desse período para que a gente consiga estar vencendo esses obstáculos e esses desafios. Muito bem. Convidou o Mauro, né, para fazer parte aqui. Já estamos aí no horário, né? O Mauro puxa a cadeira aqui, senta aqui para participar conosco. Já estamos aí no show da manhã. Eu sei que o Mauro não vai se importar de continuar conversando conosco, porque o Mauro ontem entrevistou puxa para cá aqui, do lado do prefeito aqui. Isso. Exato. Vamos fazer uma adequação aqui. Que o Mauro entrevistou ontem o vereador Pipa. E o vereador, nós acabamos falando daí da Brasília, acabamos não falando muito, né, prefeito? Mas tem que falar em outra oportunidade. E o Mauro participa, aliás, em Venâncio Aires teve uma participação, o Pipa esteve lá, inclusive me convidou para ir, a gente na correria acabou não. Como ontem também eu estava em reunião, não fui na formatura do Capacitar. Não fui ficou faltando a presença nossa na formatura do Capacitar. Eu quero até de público, né? Quando nós tínhamos reunião, hoje eu tenho outra reunião e a gente acaba o nosso tempo sendo escasso. A respeito, e você participou de um painel da RBS na Expo Inter, e um dos assuntos, né, Mauro, também foi para o tabaco, não foi? Foi um dos assuntos debatidos. E o Mauro conversou ontem com o Pipa a respeito disso. Parece que está apertando a coisa. Tem alguma coisa a ser feita pelos prefeitos, pelas lideranças, né, para isso dar uma folgada? Eu acho que, na verdade, nós temos que ampliar a mobilização, né, Geraldo? A gente tem algumas sinalizações, aí eu tenho que ser... Quando eu digo, eu estou na presidência da Associação dos Municípios Produtores, que engloba 488 municípios. O que eu tenho dito? Nós não estamos nesse movimento para brigar contra partido A, contra partido B, contra governo A, contra governo B. Nós estamos no movimento para defender a cadeia produtiva, que gera riqueza nos nossos municípios, gera desenvolvimento econômico, mas também melhora a qualidade de vida das pessoas que trabalham com a produção, gerando desenvolvimento social também nas nossas comunidades. E além de gerar toda a renda, que é inegável a questão do ganho econômico com o tabaco, isso daí já é batido e conhecido de todos, a gente tem uma produção que gera, inclusive, dentro da zona urbana, dentro da zona urbana dos municípios, uma riqueza porque gera emprego, é conhecimento de todos. E aí eu digo que às vezes a gente fica muito na defensiva, a gente tem que partir um pouco mais para o ataque. Mas o que é partir para o ataque? É mostrar, é ir lá, de repente, fazer um material com um agricultor, mostrar o que muda no comércio. Pode chegar em qualquer loja aí, pergunta quando a safra do fumo foi boa, como é que funciona? Quando é que vão receber? Qual é o reflexo que se tem? Gera mais emprego, Geraldo. O comércio vende mais carro, vende mais roupa, tem mais festa no interior. Casas estão sendo feitas com qualidade, né, Mauro? Então, esse agricultor investe na cidade também por causa na zona urbana, por causa da questão da construção civil, faz investimentos com recursos. Então, é uma cadeia. A gente tem argumentos de sobra para falar. E, claro, nós precisamos sensibilizar o governo. A campanha, e por que a gente tem que falar isso? Eu tenho que ser verdadeiro. A gente teve com o Geraldo Alckmin, a gente teve com o Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e a gente teve também com o ministro do Desenvolvimento Agrário. Os três disseram o seguinte: nós não vamos criar qualquer tipo de
de prejuízo à produção e também ao livre comércio. Só que isso era o que estava no documento que foi enviado em 2005 para o Congresso, para o governo brasileiro ratificar a Convenção Quadro. E de lá até aqui, a gente sabe o quanto a gente teve que se mobilizar para não ter prejuízo. Eu me lembro que lá em 2007, 2008, a gente teve que fazer uma grande mobilização lá no ginásio do Herval, a Rádio Cultura estava lá. Por quê? Porque queriam criar barreiras à produção. Então, o que a gente está colocando aqui? A gente tem de pessoas importantes do governo e que vão estar participando. Inclusive, ontem o presidente Lula fez o decreto que institui a CONIC novamente, que constitui a CONIC. O que é o nosso receio? Quem representa o Brasil na Convenção Quadro para controle de tabaco, na COP10, na Conferência das Partes, é majoritariamente as pessoas do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária lamentável no dia de controle ao uso do cigarro. Eu não estou aqui fazendo apologia ao uso do cigarro, sim. Geraldo. Eu não fumo, não faço campanha para uso do cigarro, sei dos males que o cigarro pode gerar, mas 90% do que a gente produz é exportado, e é exportado para o leste europeu, que é um lugar que se consome muito cigarro. Então, por que nós, mesmo que fosse proibido fumar no Brasil, a gente teria argumento para defender a produção, porque nós vamos exportar o produto. Estamos vendendo para fora. E outra, se for o uso do cigarro, combate o contrabando. A marca de cigarro, o governador Eduardo falou isso, a gente teve 2 reuniões com ele, ele se mostrou em defesa da causa. A marca mais famosa do Brasil é a marca pirata. 47% do cigarro fumado no Brasil é contrabandeado. O Ministério da Saúde fez uma propaganda com o que eles chamam de cigarro eletrônico. No Brasil é proibido cigarro eletrônico. Sim. E me diz aonde não tem cigarro eletrônico. Então, na verdade, por que se criar essa campanha publicitária dizendo que o produtor de tabaco desmata, dizendo que o produtor de tabaco não planta alimento? Não é essa a verdade. Não é essa a realidade. Então, a gente tem uma cadeia produtiva que tem muita gente olhando para ela, criando regra para ela, como eu disse lá em Camaquã, criando regra lá de Brasília, de dentro de uma sala, e o nosso agricultor aqui, cada regra que cria, ele se adapta. A gente teve que fazer um monte de casinha de alumínio para guardar agrotóxico. O nosso agricultor foi lá e fez. A gente tem, então, o nosso agricultor tem se adaptado a esses regramentos. E é por isso que o Brasil não é o maior produtor de tabaco do mundo, mas é o maior exportador. Há 30 anos o maior exportador. Por quê? Porque quanto mais rigor o comércio exterior e o Brasil cria, o nosso agricultor se adapta. Só que daqui a pouco vai chegar num momento que, se nós criar mais empecilhos, a própria empresa vai dizer: por que eu vou produzir no Brasil se eu posso produzir na Índia, se eu posso produzir aqui na Argentina, no Uruguai? Não tem metade das regras que o Brasil tem. Então a gente está falando da cadeia produtiva do tabaco, mas a gente podia estar falando do leite, que está em crise agora também. Sim. Enquanto o Brasil importa leite do Uruguai e da Argentina, que não tem metade da exigência que o nosso produtor de leite tem aqui para produzir, a um preço mais barato, o nosso agricultor aqui está sofrendo. Então, eles são subsidiados, né? Então nós vamos defender a questão da produção agrícola. Quando eu chego a ficar, às vezes, irritado quando ataco o produtor, porque as pessoas muitas vezes não conhecem a dificuldade que o nosso agricultor passa no dia a dia para produzir. Então, na produção de tabaco é isso. O que a gente está lutando e se mobilizando? Para que a posição do governo brasileiro ela seja uma posição de equilíbrio que não prejudique nem o agricultor, nem a questão do livre comércio. Segundo, nós queremos também uma cadeira para essa comissão que vai debater a posição brasileira. Como que ela não vai escutar os agricultores? Como que ela não vai escutar os municípios? As pessoas que estão lá não conhecem a realidade. Tira o tabaco de Canguçu. Pelo menos 58% da receita ela é envolvida com a questão do tabaco. Mas tu pega, por exemplo, Chuvisca, que tem 4 mil habitantes, 1.800 produtores de tabaco, metade da população. Pois é, né? Ontem eu falava com o Pipa e a gente falava porque foi muito infeliz esta mídia do Ministério da Saúde, né? Porque não conhece a realidade aqui de Canguçu. Porque eles falam sem ter subsídio de falar. Então eles falam que o cigarro faz mal, mas eles não sabem o que o produtor, o trabalho que tem o produtor aqui, né? Então, às vezes, eles levantam nada contra
os produtos de grãos, né, que tem, precisam de não sei quantas e quantas hectares, né, para produzir. E quanto ao fumo, ali numa propriedade de 3, 4 hectares, o pessoal está ali trabalhando, uma família inteira, né, e ainda dando emprego para outros, né. Então é isso aí que faltam eles virem conhecer, venham a Canguçu conhecer, para depois poderem lançar assim uma propaganda tão injusta como foi feita. E ainda, prefeito, só para nós complementar o que o Mauro está colocando ali, todas essas proibições, né? O Otávio também está nos acompanhando nas imagens. Eu gosto de entrevistar o Otávio, né? Brincadeira. Não foi dado a esse produtor, estamos falando da economia, que eu falei antes também para o vereador Pipa, não me aguentei também, quando pega regra, não pode nem tomar um café na lavoura mais, né? Eu digo, então, quanto mais fazer uma panada de boia debaixo de uma árvore que a gente fazia lá no interior para não voltar para cá, para não perder tempo. Foi dito já a esse produtor o que ele vai fazer lá na sua propriedade, na sua quantidade de terra que ele tem, que dê a mesma rentabilidade para a sua família com que o fumo dá? Ninguém disse, né? Não disse, na verdade é pior ainda a situação, Geraldo. Se nós pegarmos hoje a média da propriedade rural do produtor de tabaco, a média é entre 10 e 12 hectares. 12 hectares foi o dado da safra 21-22. Tá? 12 hectares. Dessas 12 hectares, ele usa apenas 23% da área para plantar tabaco. Sim. Tá? Tem 17% de mata nativa, em média, e mais 8% em média de reflorestamento. Só que dos 23% que ele usa para plantar tabaco, ele tira 52% da renda dele. Então quer dizer que não é só tabaco que ele produz. E o resto da propriedade, tirando os 23 do tabaco, os 17 de mata nativa e mais os 8 de reflorestamento, ele cria vaca leiteira, ele planta feijão, ele planta batata, ele planta milho, ele planta soja, alguns dependendo do tamanho da propriedade. Tem gado, como eu falei, tem gado leiteiro, tem gado de corte. É diversificada a produção, só que aí tem uma outra incógnita que eu falo, por que é pior ainda a situação? Porque o agricultor que faz essa diversificação, ele não tem nenhum apoio do governo, ele não consegue acessar, porque a produção de tabaco impede ele de acessar programas de fomento que outros agricultores conseguem. Então ele acaba usando o dinheiro da própria produção de tabaco para financiar outras. Aí o governo tem que diversificar a produção de tabaco. Em primeiro lugar, para de falar isso porque já é diversificada a propriedade. Segundo, quer que diversifique mais? Bota recurso público em cima. Ajuda o produtor de tabaco. Por que o produtor de tabaco não pode acessar o Pronaf Investimento? É bloqueado. Não pode. Então, por que o produtor de tabaco não pode acessar o programa Terra Brasil? Para daqui a pouco ampliar a sua propriedade. Porque aí não quer que ele com 12 hectares tire a mesma renda com outro produto. Não tem o que vai dar. Então, daqui a pouco vai ter que abrir uma linha de crédito para ele poder ampliar a sua propriedade. Então, a gente produz tabaco porque realmente dá renda e melhora a qualidade de vida da nossa família. É por isso que a gente produz. A gente não tem nenhuma paixão de amor por isso. Se tiver qualquer outra coisa, diga o que é, garante. Tem uma cadeia produtiva integrada que nem tem o tabaco, que garante a compra, que fixa um preço lá no início da safra. Às vezes a gente tem que debater com a indústria, claro que tem, Sim. A gente tem que fazer o processo de pressão, mas ela tem uma cadeia produtiva organizada e integrada que é exemplo. Muito bem. Mauro, só para nós concluir aí, nós já passamos lá dentro do show da manhã, já estamos aqui, né? Se estendemos demais aqui na nossa entrevista. Pois é, os nossos ouvintes aqui ligados com a gente, o Edelon Lopes, Vanderlena Duarte Borges, dando um bom dia, Celuí Alves. Aí a Vanderlena Duarte Borges... porque resolveram o problema do pedágio, né? Está faltando umas tabuitas lá. A Vanderlena está falando aqui, mas está muito bom o trabalho que fizeram, está faltando umas tábuas na cabeceira, não sei o que, é isso aí, né? A Celi Varholtz dando um bom dia. A Sônia Domingues da Rocha, alô, nosso amigo Saracura, lá no Passo das Oliveiras, né? Bom dia, Mauro e Geraldo. É isso aí, prefeito. O governo só sabe criar leis e argumentos, mas nunca trabalhou com leite e nem com tabaco. Sem dúvida nenhuma. Prefeito, te agradecer demais, desculpa a gente tomar muito seu tempo, né? Que eu sei que a sua agenda está apertada, e agradecer ao Mauro por ter participado conosco aqui já no programa Show da Manhã. Até uma próxima, prefeito. Obrigado, Geraldo, obrigado, Mauro, aí, por ter permitido que a gente adentrasse o horário do programa. Fonseca aí pela sonorização na mente, voltando de férias. É. Tá certo.
Então, isso que tá naquele sorriso todo. Colorado classificado para a semifinal da Libertadores, né? Então tem todos os motivos para estar sorrindo. Tá bom. Contra quem contra quem o Inter joga agora? Fluminense? Ganhou ontem. É. Não, mas então, tá bem. Tudo boinha, é tudo coisa fácil. Né? Mas agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez conversando com a comunidade, Geraldo. Obrigado aí pela parceria, obrigado à Rádio Cultura. Restantes comerciais a gente volta já. Cultura.